Bora lá, voltando, tivemos um problema técnico aqui. Vamos retomar o conteúdo. Então o que acontece? Você precisa comunicar a sua mensagem, levar a sua mensagem para quem tem aquele problema que o seu produto ou serviço resolve. Então você tem uma solução. Qual é a sua solução? É o seu produto, é o seu serviço, é o que você faz, é a mensagem que você carrega. Quando você entende a dor que você resolve, o problema que você resolve, o desejo que você ajuda as pessoas a realizarem, você comunica para essas pessoas. O primeiro passo é você ter esse entendimento para que você possa levar essa mensagem para as pessoas certas. Quando você entende, tem claro qual o problema que você resolve, qual é a dor que o seu produto ou serviço vai resolver, agora você precisa identificar aonde é que eu vou encontrar essas pessoas que têm esse problema. Porque eu tenho a solução e eu preciso mostrar para elas que eu tenho a solução. Imagina que você está em uma sala e nessa sala você é a única pessoa que está carregando uma cartela de remédio para dor de cabeça. E de repente você começa a comunicar, olha, eu tenho remédio para dor de cabeça. Tem alguém aqui com dor de cabeça? E começa a surgir pessoas ali que têm esse problema. Então você tem a solução e você encontra as pessoas para que você possa apresentar essa solução. Fala, Marcelo, seja bem-vindo. O que acontece? Quando você identifica isso, quando você entende qual o problema que você resolve, você identifica quem são as pessoas, você precisa ter clareza de quem são essas pessoas que têm esse problema, para que você possa de fato conversar com essas pessoas. Então eu tenho aqui um problema. Fala, Rareco, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Chega aí. Então eu tenho aqui um problema que o meu produto ou serviço resolve. E eu tenho aqui quem são essas pessoas. Eu, enquanto vendedor, eu, enquanto resolvedor do problema, empreendedor, tenho clareza disso. Então, problema bem definido, pessoas com esse problema bem definidas. Agora eu consigo comunicar especificamente para essas pessoas. Porque eu vou direcionar a minha conversa, a minha comunicação para quem de fato tem aquele problema. Aí sim eu começo a entrar num processo de venda. Valeu, meu irmão, tamo junto. Quando eu entro nesse processo de venda, aí eu vou rodar um mapa, eu vou rodar um funil. Porque não adianta nada eu ter uma solução que é a melhor do mundo, mas eu não conseguir comunicar isso para as pessoas certas, eu não conseguir levar isso para as pessoas. Eu levar isso para a pessoa errada, eu comunicar para a pessoa errada. E muitas vezes, se você for fazer um trabalho, dependendo dos canais de captação que você for usar no seu funil, no seu processo, no seu mapa, você vai precisar fazer testes. Só que os seus testes eles só vão funcionar de fato se você souber qual problema o seu produto ou serviço resolve e quem são as pessoas, quem é o cliente ideal que precisa desse problema. Então o primeiro passo que você precisa fazer, se você está aí no sprint final do mês e ainda não tem vendas, é entender qual de fato é o problema que eu resolvo. Talvez tenha mais de um, talvez tenha vários problemas que você trabalha, mas qual de fato é o problema que eu resolvo? Para que você possa trabalhar isso. Para que você possa comunicar isso para as pessoas. Lembra que eu usei o exemplo? Se você tem um remédio para dor de cabeça, você precisa comunicar para quem está com dor de cabeça para que você possa entregar essa solução para a pessoa. Não adianta você estar com remédio para dor de cabeça e falar com quem está com dor de estômago. Não é a solução ideal para ela. Ou para quem não está com dor de cabeça. As pessoas que não estão com dor de cabeça, a menos que ela queira se prevenir, ela não vai sair procurando remédio de dor de cabeça por aí. Então, qual é o problema que você resolve para que você possa criar essa comunicação ideal? E quem são essas pessoas? Quem é o seu cliente ideal? Um ponto importante que dá para você anotar é o cliente ideal ele tem alguns pré-requisitos. O cliente ideal ele tem conhecimento o suficiente para adquirir o teu produto ou serviço, ou seja, ele tem conhecimento para adquirir a solução. E usando um exemplo aqui da dor de cabeça, a pessoa que tem conhecimento ela sabe quais remédios ela pode tomar para dor de cabeça. Senão ela está com dor de cabeça, ela não tem o conhecimento daquilo, ela vai ficar com medo de adquirir aquela solução. Aí ela começa a se questionar, putz, vai que eu tomo esse remédio e me faz mal, vai que... Ela começa com as dúvidas. Por quê? Porque ela ainda não tem o conhecimento da solução. Então o cliente ideal, ele precisa ter conhecimento de que o seu produto é uma solução. Ele precisa ter capacidade financeira para adquirir o seu produto ou seu serviço. Porque se você está vendendo, essa pessoa precisa adquirir, ela precisa pagar por aquilo. Então ela precisa ter a capacidade financeira para poder adquirir o teu produto ou o teu serviço, para adquirir a tua solução. Senão ela pode estar com dor, ela pode estar
ali precisando do teu produto ou serviço. E você tem a solução e você comunica para ela. Mas ela não tem como adquirir porque ela não tem o recurso necessário. Então, se o teu produto ou serviço é um produto de valor maior, que tem um valor agregado, e você começa a comunicar para um público que não tem ainda a capacidade financeira, perfeito, você vai preparar o mercado, você vai atrair pessoas, você vai preparar essas pessoas, mas como o teu objetivo é vender, é ter resultado, nesse momento essas não são as pessoas ideais. Você pode trabalhar um canal de comunicação, preparar essas pessoas, entregar um pouco de conhecimento, um pouco do seu produto para ela, porém ela não vai ter a capacidade para poder comprar o seu produto. Esse é um pré-requisito de um cliente ideal. Quem são as pessoas que têm o conhecimento necessário para adquirir o teu produto e que têm a capacidade financeira para adquirir o teu produto? E aí você precisa ter isso bem desenhado. Então você tem de um lado agora, que está aqui bem desenhado, qual é a dor que você resolve. Fala, Elisandro, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? E do outro lado você tem aqui o teu cliente ideal. Eu já sei qual é a dor que o meu cliente está sentindo. Então eu vou comunicar isso. Olha, se você está com esse problema aqui, você tem que tomar cuidado com isso, pode acontecer isso. E aí você vai criar a sua comunicação. Do outro lado você tem aqui o cliente ideal. Então você comunica para essa pessoa. Comunica para essa pessoa que tem essa dor. E aqui encaixou. Agora eu juntei as duas coisas. E aí, por terceiro, você vai criar quais são os canais de captação e de nutrição para que você possa manter essas pessoas olhando para você e te vendo como a solução. E aqui um ponto importante é, eu já comunico a dor. Eu já sei quem é o cliente ideal, então eu estou comunicando para ele. Ele está observando e percebendo que meu produto é uma solução, ele tem capacidade financeira para adquirir, tem o conhecimento necessário para adquirir o meu produto. Agora eu preciso saber, dentro aqui do meu funil, do meu mapa, qual o tempo médio que eu levo para converter esse potencial cliente em negócio. Porque eu vou ter que estar assistindo e medindo para que eu possa ter resultado. Não adianta nada, a gente está no último sprint do mês, a gente está passando o dia 20 aí, chegando para o final do mês. Não adianta nada desde o começo do mês eu saber quem é o meu cliente, eu saber qual é a dor que eu resolvo, mas eu não atrair as pessoas para o meu funil. Ou se eu atrair as pessoas para o meu funil, eu atraí essas pessoas, mas eu acabei não trabalhando dentro do processo, garantindo que elas avancem para que os negócios eles aconteçam. Então, pontos importantes, os 3 passos que você precisa ter muito bem desenhado. A dor, o cliente ideal e o tempo que você leva para fazer esse negócio acontecer. Qual o tempo médio que leva para um negócio acontecer dentro do teu funil, dentro do teu processo? Então, o jogo é você estar observando o tempo inteiro. Vendas estratégicas não é você sair gritando que vende um produto ou serviço, você sair gritando que faz isso ou que faz aquilo. É você conseguir entender os números, você olhar para o jogo dos números e entender que é aqui que está a base, de forma estratégica. Porque aí quando você for escalar, você pode colocar uma equipe de vendedores, você pode aumentar a tua demanda colocando mais marketing, só que você vai precisar estar olhando para esses números porque senão vai dar gargalo. Ou você vai ter menos canais de captação do que precisa, ou você vai ter muitos canais de captação que vai te dar muito trabalho e na verdade 2 resolveria ali o seu negócio, dependendo do porte que seja o seu negócio. Ou você vai gerar uma demanda gigantesca e essa galera vai ficar parada, gerando gargalo no meio do teu funil e não vai virar negócio, que é o que importa. O que importa para você é chegar no final do mês e ter batido ali a meta para que o seu comercial, que é a locomotiva do seu negócio, entregue o resultado financeiro para que o seu negócio possa crescer, escalar e principalmente dar lucro. Então o ponto é, qual é a dor que você resolve? Qual é o cliente ideal? E qual é o tempo médio que você leva desde que um cliente entra no teu processo aqui de vendas até ele virar um negócio? Aqui existe a média de conversão, existem métricas que você precisa olhar. Mas o tempo médio que leva para um negócio fechar, qual é? Porque aí você consegue medir. Se eu estou aqui entrando no ciclo do dia 20 ao dia 30 de final de mês e eu tenho desse mês aqui X clientes, vamos colocar aqui 20 clientes que entraram do início do mês para cá, quanto tempo eu levo para converter um cliente que virou uma oportunidade dentro do meu funil? Quando eu tenho essa média aqui, essa métrica, eu consigo ir acompanhando quem são esses potenciais clientes que vão virar negócio. Porque aí cheguei agora no final do mês, cheguei no sprint final do mês, eu preciso dar aquela acelerada para entregar o resultado, principalmente se o mês até aqui não foi como eu planejei. Então preciso olhar para a minha carteira, para o meu insumo de potenciais clientes,
para que eu possa agora pegar esses potenciais clientes, entender a dor deles, entender os que têm a capacidade e o conhecimento necessário para adquirir e trabalhar aqui a minha narrativa, a minha comunicação, mostrando a minha solução para que eu possa converter de fato esses clientes em negócios. Então, se você está com o mês apertado e está no sprint final, entrando sem ter entregue o seu resultado até aqui, esse é o momento de você começar a olhar para isso. Eu estou comunicando exatamente a dor? Eu estou mostrando para o meu cliente quais os prejuízos que ele tem de manter essa dor? O que ele está perdendo por manter essa dor? Eu tenho claro quem é o meu cliente ideal? Eu estou falando com o cliente certo? Será que essa pessoa que está entrando na minha base, que está entrando nos meus canais de captação, ela tem o conhecimento necessário, ela tem a capacidade financeira para adquirir a minha solução? E qual o tempo que leva para um negócio acontecer? Porque quando eu entendo o tempo que leva para um negócio acontecer, eu consigo converter essa pessoa, passando ela para a próxima etapa e dentro do prazo médio ali que eu levo para o negócio acontecer dentro da minha jornada, eu consegui garantir que os negócios eles ocorram e fechar o mês com o resultado. Então, se você está nesse cenário aí de um mês não estar fluindo como você planejou, pega a sua carteira de clientes, observa se você está comunicando correto, observa se o seu cliente é o cliente ideal, observa seus canais de captação, se você está tendo a geração de demandas necessária e observa o tempo médio que você leva para fechar um negócio para que você possa acelerar isso nesse sprint final. Ajusta a sua comunicação e começa a ir para cima da sua carteira para agendar um novo horário, um novo café, uma nova reunião, fazer uma nova chamada para que você consiga converter esses negócios. E se você quer entender um pouco mais como dominar o jogo das vendas estratégicas, como dominar o jogo das vendas B2B, aqui no link aqui do perfil eu tenho uma aula que te mostra como funciona o método Checkmate. E aí você vai entender como ter a tríade para construir a base do seu comercial. Quando você tem a base do seu comercial construída, você tem uma estrutura para que você possa estar no controle de forma estratégica e buscar a escala do seu negócio. Você vai entender de fato como jogar esse jogo, como olhar para esses 3 pontos que eu falei aqui e conseguir medir quais os canais de captação que eu tenho, quais os canais de captação que eu tenho, quais deles estão me dando resultado, qual que é o tempo médio que eu levo para converter, como está sendo o comportamento do meu cliente, quais os gaps que eu tenho, qual é o meu ticket médio, qual é a minha meta de faturamento, tudo isso você vai aprender dentro do método Checkmate. Então, clica no link, cai para dentro, que você vai entender como jogar esse jogo de forma estratégica e eu fico à disposição para tirar dúvidas caso você tenha dúvidas. Beleza? Então, te espero lá na aula e te vejo no próximo vídeo.